Orcas, majestosas, inteligentes e poderosas. Mas por trás dos espetáculos de tirar o fôlego, esconde-se uma verdade assustadora. A SeaWorld está atualmente monitorando de perto uma orca que foi responsabilizada pela morte de uma treinadora. O parque temático informou que Chili Kun está com uma infecção bacteriana no pulmão. Ao longo dos anos, incidentes trágicos expuseram a sombria realidade do cativeiro, desde treinadores que perderam a vida até orcas desesperadas que surtaram de forma repentina. Jessica Radcliffe acreditava ter um vínculo especial com Mallow, uma enorme orca com um passado conturbado. Mas, num piscar de olhos, esse laço foi destruído para sempre. Esta noite, revelamos os últimos e comoventes momentos dos treinadores de orcas que pagaram o preço mais alto, e a verdade inegável que os parques marinhos tentaram esconder. O show tinha que dar errado. A plateia aplaudia enquanto Jessica Radcliffe acenava com confiança da beirada do imenso tanque. As luzes piscavam, a música ecoava, e a estrela do espetáculo, Mallow, um colosso preto e branco, deslizava de forma fantasmagórica pela água. Tudo parecia perfeito, mas não durou. A multidão prendeu a respiração quando Mallow deu um poderoso salto para frente e cravou suas mandíbulas no torso de Jessica. Ela nem teve tempo de reagir. Num instante, ainda era uma treinadora que parecia ter tudo sob controle, no seguinte, era presa. Aquela deveria ser apenas mais uma apresentação no Ocean Haven Marine Park. Mas esse dia seria lembrado por um motivo muito mais terrível do que saltos sincronizados e respingos divertidos. Jessica havia dedicado toda a sua vida àquela profissão. Cresceu perto de Monterey, na Califórnia, praticamente dentro do oceano. Seu pai, um biólogo marinho, ensinou-lhe tudo sobre baleias, golfinhos e, claro, orcas. Ainda adolescente, ela acompanhava expedições de pesquisa nos fins de semana, fascinada por aqueles formidáveis predadores. Aos 19 anos, conquistou o estágio dos sonhos no Ocean Haven e conciliava os cursos da faculdade com a prática diária. Em um ano, seu esforço incansável garantiu-lhe um lugar na equipe de treinadores. Era um talento natural e conquistou a confiança da orca mais famosa do parque, Mallow. Mallow era uma atração, quase 7 metros de comprimento, cerca de 5,5 toneladas, com uma barbatana dorsal que cortava a água como uma lâmina de tubarão. O público o adorava, mas nos bastidores os treinadores percebiam que seu comportamento estava mudando. Ele ignorava comandos, batia agressivamente na água. Certa vez, até avançou sobre um treinador, mas nunca sobre Jessica. Ela acreditava em sua conexão especial. A administração acreditava que ela era a única capaz de lidar com ele. Ambos estavam errados. Veja por um momento esta imagem perturbadora, a última foto de Jessica Radcliffe antes de sua morte, tirada enquanto era levada ao hospital. Esse trágico episódio serve como um poderoso lembrete: humanos e animais selvagens devem permanecer em habitats separados. Quando essa linha é cruzada, qualquer coisa pode acontecer. Sinais de um predador. Durante anos, os parques marinhos promoveram a imagem das orcas como gigantes dóceis e brincalhonas. Mas, na natureza, elas são predadores de topo, perfeitas para caçar. O que acontece quando se mantém um caçador desses em um tanque por décadas? Você acaba com Mallow. Mesmo antes de seu ataque notório, Mallow já apresentava sinais de estresse, o que biólogos marinhos chamam de comportamento estereotipado. Ele nadava em círculos infinitos, mordia grades de metal, batia contra as paredes do tanque. Os treinadores viam isso como manias. Os cientistas viam como gritos de socorro. Orcas em cativeiro não vivem como na natureza. Nos oceanos, elas formam grupos familiares estreitos,
se comunicam com sons complexos e percorrem centenas de quilômetros por dia. No Ocean Haven, Mallow vivia num tanque de concreto, executando truques por peixe congelado. Ainda filhote, foi separado de sua família e capturado na costa da Colômbia Britânica. Com o tempo, a agressividade se tornou parte de sua natureza. Não era culpa dele. O cativeiro o transformou em algo antinatural. Apesar dos alertas dos treinadores, o parque insistia em mantê-lo como principal atração. Jessica, sempre otimista, ignorava as preocupações. Acreditava no vínculo entre eles. E assim, o show continuava. Naquele dia, o público estava em peso, famílias, crianças, turistas. A energia era contagiante quando o apresentador anunciou Jessica e Mallow. Mallow fez seus truques habituais, impressionou com saltos e giros. Jessica sorria. Tudo corria como o planejado. Então veio o final. Ela mergulhou na água, um número de rotina, que havia ensaiado incontáveis vezes. Mallow a rodeou, num primeiro momento, de forma brincalhona. Mas de repente, algo mudou. O predador emergiu. Com um único impulso, Mallow agarrou Jessica e a puxou para o fundo. Aquilo não era mais um show. Era uma luta pela sobrevivência. As consequências. Os gritos da plateia ecoaram por todo o Ocean Haven. Pais cobriram os olhos de seus filhos. Algumas pessoas ficaram paralisadas, incapazes de compreender o que estavam vendo. Outras correram em pânico em direção às saídas, os rostos pálidos de terror. No tanque, os treinadores tentavam desesperadamente agir. Ativaram os procedimentos de emergência, batiam na água, jogavam comida, usavam sinais de chamada. Nada funcionava. Mallow não respondia mais aos comandos. Ele não estava mais fazendo um show. Jessica ficou mais de 1 minuto debaixo d'água. A pressão das mandíbulas de Mallow causou lesões internas catastróficas. Quando seu corpo finalmente foi resgatado, já era tarde demais. A notícia da tragédia se espalhou como fogo em mato seco. O Parque Marinho Ocean Haven foi fechado por tempo indeterminado, enquanto organizações de proteção animal reacendiam o debate sobre a manutenção de orcas em cativeiro. Cientistas e ex-treinadores se pronunciaram. Os sinais de alerta haviam sido ignorados? Jessica acreditava em sua conexão especial com Mallow, mas o passado mostrava um padrão. Orcas em cativeiro já haviam atacado treinadores antes, às vezes causando ferimentos, às vezes com desfecho fatal. Muitos desses incidentes foram minimizados ou encobertos, mas esse não podia ser ignorado. A família de Jessica realizou uma cerimônia privada em homenagem a ela no oceano que ela tanto amava. E Mallow, seu destino gerou polêmica. Alguns pediam sua eutanásia. Outros argumentavam que ele apenas seguiu seus instintos. No fim, ele foi transferido para um santuário marinho na costa do estado de Washington, onde passou o resto de seus dias em um ambiente mais natural. Mas o debate estava longe de acabar. A tragédia intensificou as discussões sobre a vida de orcas em cativeiro. Projetos de lei foram propostos. Documentários foram produzidos. A opinião pública começou a mudar. A história de Jessica se tornou um alerta, um trágico lembrete dos perigos de se trabalhar com predadores poderosos e inteligentes em ambientes artificiais. O show havia terminado, mas suas consequências ecoariam para sempre. Infelizmente, esse não foi o último incidente do tipo. Encontros fatais como esse vêm ocorrendo há décadas. Aqui estão alguns deles. Uma noite de imprudência. O SeaWorld Orlando estava em silêncio na noite de 5 de julho de 1999. O alvoroço do dia havia cessado, restando apenas o zumbido suave das máquinas e o som rítmico da água nas enormes piscinas de orcas. Tillicum, a maior orca do parque, nadava lentamente em círculos,
seu corpo de quase 7 metros cortando a água com calma e peso. O parque estava fechado ao público, ou assim parecia. O que ninguém sabia, um homem havia se escondido lá dentro. Daniel Dukes, um andarilho de 27 anos com uma obsessão incomum. Dukes era um viajante com um histórico de episódios bizarros. Já havia sido preso várias vezes por invasão de propriedade, furto e posse de drogas. Um de seus episódios mais estranhos, ele invadiu a casa do desenvolvedor de videogames Richard Garriott. Lá, tirou a roupa e se deitou na cama de Garriott antes de ser preso. Seu comportamento era imprevisível, mas ao mesmo tempo era conhecido por sua profunda fascinação pela natureza, especialmente por orcas. No dia do incidente, Dukes entrou no SeaWorld como qualquer outro visitante. Enquanto famílias iam e vinham, ele mantinha os olhos fixos em Tilikum, enquanto a imensa orca executava sua rotina. Quando o parque começou a fechar, Dukes não foi embora. Escondeu-se. As rondas de segurança foram superficiais, os funcionários não tinham motivo para suspeitar de um intruso, e assim o parque foi trancado para a noite. Quando tudo ficou silencioso, Dukes emergiu. Caminhou livremente até o cercado de Tilikum. Ignorando placas de advertência e barreiras, escalou o parapeito, tirou a roupa até ficar apenas de shorts e entrou na água. Com uma respiração profunda, mergulhou na piscina, acreditando estar finalmente realizando o sonho de sua vida, nadar com uma orca. Ele não fazia ideia de que acabara de cometer o maior erro da sua vida. A reação mortal de Tilikum. As orcas estão entre os predadores mais inteligentes dos oceanos. Na natureza, vivem em grupos sociais complexos, percorrem grandes distâncias e se comunicam por padrões sonoros sofisticados. Mas, em cativeiro, tudo muda. Confinadas a uma fração minúscula de seu habitat natural, as orcas frequentemente desenvolvem comportamentos imprevisíveis, algo que Tilikum já apresentava havia anos. Diferente da vida selvagem, onde orcas caçam e interagem com seus familiares, Tilikum vivia isolado. Ainda filhote, foi separado de sua família, passou anos em tanques apertados e já em 1991 esteve envolvido em um ataque mortal. Sua agressividade era bem documentada, mas naquela noite, Daniel Dukes nada suspeitava do perigo que espreitava sob a superfície da água. Tilikum percebeu a perturbação imediatamente. Na iluminação tênue de seu tanque, a presença de Dukes era estranha, uma invasão em seu território. Inicialmente, o orca apenas observou, deslizando como uma sombra por baixo do intruso. Dukes flutuava na água, tentando se acostumar com o frio, alheio ao fato de que um predador já o havia escolhido como alvo. Então, Tilikum atacou. Sem qualquer aviso, o enorme orca emergiu das profundezas com violência, atingindo Dukes com uma força que quebrou suas costelas no impacto. O ataque foi rápido e brutal. Dukes estava indefeso. Antes que pudesse reagir, as poderosas mandíbulas de Tilikum o agarraram e o arrastaram para o fundo. A água se transformou num turbilhão, enquanto o orca sacudia sua presa com força esmagadora. A luta durou apenas alguns segundos. Quando o tanque voltou à calma, o corpo inerte de Dukes flutuava na superfície. Abaixo, Tilikum circulava lentamente, tocando o cadáver repetidas vezes. O orca, condicionado a obedecer comandos, parecia quase confuso com o que acabara de acontecer, mas o estrago já estava feito. Na manhã seguinte, a SeaWorld despertou para uma descoberta horrível. A descoberta e a investigação. Na manhã de 6 de julho de 1999, os treinadores da SeaWorld chegaram para iniciar o trabalho diário. Ao se aproximarem do tanque de Tilikum, perceberam imediatamente que algo estava errado. Um corpo humano boiava na água, pálido, sem vida,
visivelmente marcado. A cena era perturbadora. Dux apresentava vários ferimentos graves, incluindo costelas quebradas e profundas mordidas. Suas roupas haviam desaparecido, um detalhe macabro que gerou especulações. Teria ele se despido voluntariamente ou suas vestes foram arrancadas pela violência do ataque? O mais chocante era que seu corpo estava sobre o dorso de Tili Kun, como se o orca o estivesse carregando. As autoridades foram imediatamente acionadas. A investigação subsequente levantou muitas perguntas. Como Dux conseguiu burlar as medidas de segurança? Por que entrou no tanque, mesmo diante de tantos avisos? Será que ele acreditava ser possível estabelecer uma conexão com Tili Kun? Ou foi um ato de imprudência e superestimação? Relatórios toxicológicos revelaram posteriormente que Dux não estava sob efeito de álcool ou drogas no momento da morte. Ele havia entrado no tanque por vontade própria, aparentemente acreditando que poderia interagir com a orca sem perigo. A SeaWorld enfrentou nova onda de críticas públicas quando a notícia se espalhou. Este já era o segundo incidente fatal envolvendo Tili Kun e reacendeu o debate sobre os riscos do cativeiro de orcas. Mas a pergunta mais urgente permanecia: essa tragédia poderia ter sido evitada? O debate sobre a cativeiro. A morte de Daniel Dux não foi apenas uma tragédia isolada, mas um reflexo de um problema muito maior. Durante anos, parques marinhos haviam promovido orcas como animais amigáveis, inteligentes e ideais para espetáculos, ignorando os danos psicológicos e físicos que o cativeiro causava a esses seres. Tili Kun era o exemplo mais evidente disso. Desde que foi capturado, em 1983, ele foi transferido de parque em parque, viveu em tanques pequenos e foi usado para a reprodução. Sua agressividade não era um caso à parte, era um produto de seu ambiente. Ativistas pelos direitos dos animais aproveitaram o momento. A morte de Dux era a prova de que o cativeiro transformava orcas em bombas relógio. O problema não era apenas o fato de Tili Kun ter matado, mas que ele já havia feito isso antes, e os sinais de alerta foram ignorados. A SeaWorld, por sua vez, retratou Dux como um invasor que entrou em perigo conscientemente. A empresa apontou para barreiras visíveis, placas de aviso e protocolos de segurança que deveriam impedir incidentes como aquele. Na visão do parque, aquilo não foi uma falha do sistema, mas uma escolha fatal de um indivíduo. Mas os críticos não aceitaram essa explicação. Se Tili Kun já havia demonstrado comportamento agressivo, por que ainda estava se apresentando? Por que ainda estava em cativeiro? Anos depois, Tili Kun mataria novamente. Em 24 de fevereiro de 2010, a experiente treinadora Dawn Brancheau morreu, um acontecimento que gerou comoção mundial, impulsionou o documentário Blackfish e transformou para sempre a imagem pública da manutenção de orcas em cativeiro. Para Daniel Dux, no entanto, as consequências já haviam se revelado muito antes. Sua obsessão por orcas o levou até a água, mas o cativeiro havia transformado Tili Kun em algo que a natureza nunca pretendia, um predador sem oceano. O debate sobre o cativeiro continuava acalorado, mas uma coisa era inegável: Tili Kun não tinha culpa pelo que havia se tornado. O verdadeiro horror não começou com o ataque. Começou no momento em que ele foi arrancado da natureza. Tili Kun faz mais uma vítima. A discussão sobre a manutenção de orcas em cativeiro já estava em curso, mas nada abalou tanto a percepção pública sobre os parques marinhos quanto o que aconteceu em 24 de fevereiro de 2010. Dawn Brancheau era uma treinadora experiente da SeaWorld em Orlando. Trabalhara durante anos com Tili Kun e era considerada uma das profissionais mais competentes do parque. Naquele dia, ela se preparava para a apresentação, Dine with Shamu, um show em que os visitantes assistiam aos treinadores de perto. A princípio,
Tudo parecia normal. Dawn estava à beira do tanque, Chili Kun respondia aos comandos conhecidos. Mas, de repente, a situação virou um pesadelo. Sem aviso, a orca a agarrou pelo braço e a puxou para dentro da água. O aperto era implacável. Testemunhas relataram que o enorme animal a sacudiu violentamente e não a soltou mais. Dawn lutou, mas não havia escapatória. Por 45 minutos, Chili Kun a manteve submersa, agitado, impedindo qualquer tentativa de resgate. Treinadores e equipes de emergência tentaram ajudar desesperadamente, em vão. Quando finalmente conseguiram retirar Dawn da água, já era tarde demais. O laudo da autópsia revelou: ela morreu por afogamento e graves traumas causados por impacto, ferimentos mais severos do que os de qualquer vítima anterior. O mundo ficou chocado. Dawn não era uma invasora como Danielle Dukes, era uma treinadora profissional, que havia dedicado sua vida àqueles animais. Se até alguém com a experiência dela podia morrer, o que isso dizia sobre a realidade do cativeiro? A Sea World tentou imediatamente controlar a narrativa. Falou-se em acidente, e apontou-se que a treinadora havia violado um protocolo, ela teria ficado muito perto da água. Mas o clamor público foi intenso. Aquilo já não era mais um caso isolado. Chili Kun tinha um histórico. E dessa vez, o público não queria mais ouvir desculpas. O debate sobre a manutenção de orcas deixou de ser apenas uma questão ética, passou a girar em torno de segurança, responsabilidade e das consequências inevitáveis de privar um predador de sua natureza e mantê-lo em cativeiro. Blackfish e a queda da Sea World. A morte de Dawn Brancheau foi o estopim que transformou o debate sobre a captura e o cativeiro de orcas em um verdadeiro movimento global. Durante décadas, os parques marinhos dominaram a narrativa, apresentavam as orcas como artistas felizes, capazes de criar laços de confiança mágicos com seus treinadores. Mas após a morte de Dawn, essa ilusão se desfez. 2 anos depois, em 2013, estreou o documentário Blackfish. Dirigido por Gabriela Cowperthwaite, o filme conseguiu o que nenhum protesto ou petição havia alcançado até então: expôs, para milhões de pessoas, a sombria realidade do cativeiro de orcas. No centro de Blackfish estava Chili Kun. O documentário detalhou o trauma sofrido por orcas desde sua captura até o confinamento prolongado. Mostrou-se como filhotes eram brutalmente arrancados de suas famílias, como suas estruturas sociais eram destruídas e como a limitação dos tanques levava a uma agressividade causada pelo estresse. Blackfish não contou apenas a história de Chili Kun, revelou um padrão de décadas de negligência, manipulação e tragédias. A reação do público foi imediata. Aqueles que antes se encantavam com os espetáculos da Sea World agora voltaram-se contra a indústria. Celebridades, ativistas pelos direitos dos animais e até ex-treinadores se manifestaram exigindo o fim da prática de manter orcas em cativeiro. A frequência aos parques da Sea World despencou, patrocinadores se afastaram, e protestos eclodiram diante dos portões dos parques. A pressão foi tamanha que, em 2016, a Sea World fez um anúncio histórico: encerraria seu programa de reprodução de orcas e gradualmente deixaria de apresentar shows teatrais com esses animais. Era o começo do fim do cativeiro de orcas como o mundo o conhecia. Chili Kun, o orca no centro do debate, nunca mais voltou ao palco. Passou seus últimos anos isolado, debilitado pela idade e pela doença. Em 6 de janeiro de 2017, morreu aos 36 anos, um dos orcas que mais tempo viveu em cativeiro, embora ainda muito aquém da expectativa de vida desses animais em liberdade. Sua morte encerrou um capítulo que começara muito antes dele, uma história de captura, exploração e resistência. Mas, no fim, Chili Kun jamais foi o vilão. A primeira estrela em cativeiro.
O verdadeiro horror do cativeiro de orcas não começa com uma tragédia, começa com a captura. Em 1965, na costa da Colômbia Britânica, perto da cidade de Namu, um jovem orca ficou preso em uma rede de pesca de salmão. O pescador William Leszkowicz encontrou o animal lutando, um acontecimento que mudaria para sempre o destino das orcas ao redor do mundo. Esse orca, que logo foi batizado de Namu, foi vendido por $8.000 a Ted Griffin, o ambicioso proprietário do Seattle Marine Aquarium. Griffin não viu em Namu uma vítima, mas uma oportunidade, a chance de transformar um predador selvagem em uma estrela do entretenimento. Assim começou uma nova era. Pela primeira vez, uma orca foi capturada e exibida ao público para fins de diversão. As pessoas nunca tinham visto algo parecido. Com a chegada de Namu, Seattle entrou em frenesi. O público estava ansioso para ver de perto o gigante misterioso dos oceanos. Mas por trás do espetáculo havia uma realidade perturbadora. A captura de Namu marcou uma mudança profunda na percepção humana, de predador temido a objeto de exploração comercial. O que poucos previram na época foi que aquele momento estabeleceria um precedente sombrio para as décadas seguintes. O preço do cativeiro não podia ser medido em dinheiro, era a perda da liberdade, a transformação de uma vida de exploração livre para a limitação do confinamento. E embora Namu parecesse brincalhão, as primeiras rachaduras na fachada já eram visíveis. Sua história foi o ponto de partida de uma longa e complexa relação entre os seres humanos e as majestosas orcas dos oceanos. Fama e sofrimento. Quando Namu chegou ao Pier 56 em Seattle, tornou-se imediatamente uma sensação. Multidões se reuniam para ver o orca vivo que fazia truques. Pela primeira vez, orcas deixaram de ser vistas como predadores temíveis das profundezas e passaram a ser percebidas como gigantes inteligentes e dóceis. O jeito brincalhão de Namu e seu aparente vínculo com Ted Griffin conquistaram o coração do público e transformaram a percepção popular praticamente da noite para o dia. Mas por trás dos rostos sorridentes e dos aplausos, a realidade de Namu estava longe de ser idílica. Apesar de receber diariamente uma ração de 180 quilos de salmão, o cativeiro deixava suas marcas. A constante limitação a um pequeno cercado impedia seus comportamentos naturais e levava ao estresse e a problemas de saúde, um destino comum entre orcas em cativeiro. Orcas foram feitas para os vastos oceanos, não para tanques apertados. A ascensão de Namu ao estrelato teve um custo oculto. Embora sua relação com Griffin parecesse forte, ela escondia a sombria verdade de sua existência. Dia após dia, Namu era forçado a rotinas antinaturais, entretendo pessoas enquanto seu espírito lentamente se quebrava. Sua saúde física se deteriorava visivelmente, um contraste gritante com o orca vivo e amante da liberdade que ele um dia fora. A história de Namu revela a complexa relação entre humanos e orcas, uma relação marcada pela exploração e por mal-entendidos. Enquanto o público o amava, Namu pagava o preço de sua fama com sua liberdade, um padrão que se repetiria de maneira trágica nos anos seguintes. O último ato de uma estrela. Em 1966, justo quando o mundo se preparava para celebrar seu legado nas telas de cinema, Namu morreu. Sua morte ocorreu poucas semanas antes do lançamento de Namu, My Best Friend, um filme que romantizava seu cativeiro. Na história ficcional, um biólogo marinho faz amizade com uma orca e prova a pescadores céticos que esses animais não representam uma ameaça. O filme retratava uma imagem comovente, de amizade, compreensão e harmonia entre humanos e orcas. Para muitos espectadores, foi o primeiro contato com esses gigantes incompreendidos. As pessoas deixavam o cinema acreditando que o cativeiro poderia ser uma experiência positiva,
e que uma conexão profunda entre humanos e orcas poderia florescer, mesmo fora da natureza. Mas a realidade era bem diferente. Por trás das câmeras e dos roteiros encenados, o sofrimento de Namu foi ignorado. O estresse do cativeiro, o ambiente artificial e sua lenta decadência física jamais foram abordados no filme. Embora o filme tenha mudado a percepção pública, ele não contou a verdadeira história, a história em que o cativeiro levou à sua morte trágica. Enquanto o longa tornava Namu um nome conhecido, também mascarava as crescentes preocupações éticas sobre manter orcas em tanques. O mundo estava apenas começando a compreender as consequências de arrancar esses majestosos animais de seu habitat natural. A morte de Namu tornou-se um doloroso alerta para todos que antes aplaudiram suas apresentações. A verdade vem à tona. Inicialmente, a morte de Namu foi recebida com choque e tristeza. No entanto, uma autópsia revelou uma verdade sombria. Ele sofria de infecções bacterianas, erupções cutâneas e graves problemas estomacais. Especialistas suspeitaram que a poluição causada por esgoto despejado na Elliott Bay teve um papel crucial, um sinal claro das péssimas condições às quais ele estava submetido. Sua vida estressante em cativeiro havia enfraquecido seu sistema imunológico, tornando-o vulnerável a doenças. Enquanto o público lamentava, surgiam questionamentos: seria certo manter seres tão inteligentes e sociais em tanques? Valeria a pena submetê-los ao sofrimento apenas para proporcionar uma experiência emocionante de vê-los de perto? Essas discussões marcaram a primeira grande onda de resistência contra a manutenção de orcas em cativeiro. Até mesmo Ted Griffin, o homem que um dia sonhara em transformar orcas nas estrelas dos parques marinhos, passou a enfrentar críticas. A princípio, ele continuou com as capturas, chegando a participar das infames caçadas de Pen Cove em 1970, quando várias orcas foram separadas de suas famílias. Mas, à medida que as críticas aumentavam, Griffin mudou sua postura e passou a defender a libertação desses animais. A morte de Namu foi um ponto de inflexão. Ela obrigou as pessoas a confrontarem os custos ocultos do cativeiro, e plantou a semente de um ativismo que ainda estava por vir. Mesmo que levasse décadas até que mudanças reais acontecessem, sua história acendeu uma chama que mais tarde colocaria toda a indústria do entretenimento marinho sob escrutínio. O legado de Namu. Antes, o nome de Namu estava ligado a um filme e a uma atração em parque aquático. Hoje, ele representa algo muito maior: a mudança. Sua história trágica foi a primeira a revelar as consequências não intencionais do cativeiro de animais selvagens. Embora sua breve vida tenha terminado em 1966, seu impacto ecoou por décadas. Sua morte obrigou o público a questionar a prática de capturar orcas no oceano. Esses animais deixaram de ser vistos apenas como atrações para entretenimento, a consciência sobre seu sofrimento cresceu. A ideia de que o cativeiro era inofensivo começou a ruir, abrindo caminho para debates futuros sobre o bem-estar dos animais marinhos. Mesmo assim, as capturas de orcas continuaram. Parques marinhos ao redor do mundo queriam ter seu próprio Namu. Mais orcas foram retiradas da natureza, inclusive do Puget Sound, com consequências devastadoras para as populações locais. A indústria prosperava, e a demanda por orcas de show só aumentava. Mas ativistas, cientistas e até ex-treinadores começaram a se opor. A morte de Namu havia iniciado um movimento, que levaria décadas para ganhar força. E embora sua história sozinha não tenha sido suficiente para acabar com o cativeiro, ela foi o começo de algo maior. O mundo passou a observar com mais atenção. E logo, outra orca ocuparia o centro das atenções, uma cuja jornada inspiraria uma luta ainda maior. Seu nome era a captura de Keiko e a família perdida.
Nas águas geladas da Islândia, um jovem orca nadava livremente com sua família. Ele fazia parte de um grupo unido, aprendia a caçar, a brincar e a se orientar no vasto oceano. Mas, em 1979, quando tinha apenas 3 anos, seu mundo desmoronou. O baleeiro Johan Gunnarsson liderou uma operação de captura que mirava diretamente no grupo de Keiko. Os orcas não tiveram chance de escapar. Separado de sua família, o filhote foi arrancado do único lar que conhecera. Sua mãe, irmãos e membros do grupo nadavam desesperados por perto, incapazes de salvá-lo. A primeira parada de Keiko foi um pequeno aquário islandês, muito distante do mar aberto. Lá, recebeu inicialmente o nome de Sig, depois Ku, e finalmente Keiko. Sua nova vida não tinha nenhuma semelhança com a anterior. Em vez do oceano sem fim, havia apenas um tanque de concreto, e no lugar de sua família, humanos com quem precisava interagir. Pouco depois, Keiko foi transferido novamente, desta vez para um parque de diversões isolado na Islândia. Lá, foi treinado para se apresentar ao público, saltar sob comando, acenar com as nadadeiras e sorrir para fotos. O estresse da vida em cativeiro começou a afetar sua saúde, um padrão que só pioraria nos anos seguintes. Embora sua vida tivesse mudado para sempre, a jornada de Keiko estava longe do fim. Seu próximo destino traria desafios ainda maiores e o mergulharia mais profundamente no ciclo do cativeiro, que determinaria a maior parte de sua existência. A saúde debilitada e a exploração de Keiko. Em 1982, Keiko foi vendido ao Marineland, em Ontário, no Canadá. Embora o parque tivesse instalações maiores do que seus antigos cativeiros, isso não foi suficiente para tornar a prisão mais suportável. Desde o início, Keiko enfrentou dificuldades. Sua saúde deteriorou-se rapidamente. Lesões dolorosas na pele se espalharam por todo o seu corpo, provavelmente causadas pela má qualidade da água e pelo excesso de produtos químicos. Mesmo em parques bem mantidos, os tanques nunca foram projetados para abrigar animais que, na natureza, nadam milhares de quilômetros. Socialmente, Keiko também estava isolado. Ele foi colocado com orcas fêmeas mais velhas, mas elas o rejeitaram. Cada tentativa de interação era recebida com agressividade, o que o deixou solitário e retraído. Orcas são criaturas altamente sociais, mas Keiko não tinha um grupo verdadeiro, apenas uma vida cheia de truques forçados e rotinas artificiais. Até 1985, estava claro que o Marineland não sabia mais como lidar com Keiko. Em vez de melhorar seus cuidados, o parque o vendeu para um parque marinho no México, um lugar onde seu sofrimento só aumentaria. Ao chegar ao Reino Aventura, na cidade do México, as condições eram piores do que nunca. Seu novo tanque havia sido originalmente projetado para golfinhos, muito pequeno para um orca de seu porte. Enquanto Keiko crescia até alcançar 6,4 metros de comprimento, o tanque tinha apenas 20 metros de largura e 6,7 metros de profundidade, mal havia espaço para ele se virar. A água era artificialmente aquecida, e os altos níveis de cloro irritavam sua pele. Diferente da água do mar natural, a água salgada do tanque era preparada artificialmente, sem os minerais e nutrientes essenciais que os orcas precisam para manter a saúde. Apesar do estado cada vez pior de sua saúde, Keiko era forçado a se apresentar até 5 vezes por dia. A cada truque, a cada salto, a cada aplauso da plateia, sua condição se agravava. Keiko não era mais apenas um orca em cativeiro, era um prisioneiro da indústria do entretenimento. Durante anos, ele sofreu em silêncio. Mas em breve o mundo voltaria os olhos para ele. Sua história estava prestes a mudar,
ia inspirar um movimento que colocaria toda a indústria de entretenimento marinho sob questionamento. De artista cativo a astro do cinema. Em 1993, a vida de Keiko tomou um rumo inesperado. Ele se tornou uma estrela de cinema. Escalado para o filme Free Willy, Keiko interpretou o papel de Willy, uma orca em cativeiro cuja conexão com um jovem garoto, Jessé, leva a uma fuga corajosa de volta ao oceano. A mensagem do filme era clara: orcas não pertencem a tanques. O drama emocionante tocou o público, que aplaudiu quando Willy saltou para a liberdade. Milhões de crianças saíram dos cinemas inspiradas, querendo ajudar baleias de verdade. Mas havia um grande problema. Keiko ainda estava em cativeiro. A ironia era impossível de ignorar. A orca que simbolizava a liberdade estava sofrendo em um tanque pequeno e insalubre na cidade do México. Críticos e ativistas logo apontaram essa contradição. Um filme sobre resgatar uma orca havia sido feito com uma orca que também precisava ser resgatada. Apesar disso, Free Willy fez mais do que apenas entreter. Ele revelou ao mundo a realidade do cativeiro marinho. Antes do filme, a maioria das pessoas nunca havia questionado a ética de manter orcas presas em tanques. Agora, a situação de Keiko não podia mais ser ignorada. Ele se tornara, sem querer, um símbolo global da liberdade dos animais marinhos. Mas a pergunta que todos começaram a fazer era: seria possível libertar um Willy de verdade? Em breve, a pressão para realmente salvar Keiko se tornaria imparável. A luta para libertar Keiko. Após o sucesso de Free Willy, os fãs exigiram ação. Mais de 300 mil pessoas assinaram petições e escreveram cartas pedindo a libertação de Keiko. Eles o viram escapar nas telonas, e agora queriam o mesmo na vida real. Enquanto milhões adoravam o personagem de Keiko no cinema, sua condição real era alarmante. Anos em cativeiro haviam afetado gravemente sua saúde. Primeiro, ele estava acima do peso e fora de forma. Segundo, sua pele estava coberta por lesões dolorosas causadas pela alta concentração de cloro na água. Terceiro, sofria de úlceras estomacais e seu sistema imunológico estava debilitado. Como se não bastasse, o dinheiro que ele ganhou com o filme, $75 mil, foi diretamente para seus donos, sem que nada fosse investido em seu bem-estar. O movimento pela libertação de Keiko só cresceu. Em 1995, ativistas fundaram a Free Willy Keiko Foundation, uma organização dedicada à sua salvação. A Warner Bros. E o International Marine Mammal Project se uniram à causa e arrecadaram mais de $7 milhões para sua reabilitação. Em janeiro de 1996, Keiko foi finalmente transferido para o Oregon Coast Aquarium. Pela primeira vez em anos, ele nadava em água salgada natural, não uma mistura artificial. Sua saúde melhorou rapidamente. Ele ganhou peso e desenvolveu músculos. Sua pele começou a cicatrizar e as lesões desapareceram. Keiko ficou mais forte e recuperou parte da energia que perdera durante os anos em cativeiro. O objetivo final? Prepará-lo para a vida selvagem. Mas será que uma orca que passou quase toda a sua vida em cativeiro conseguiria sobreviver sozinha? O próximo capítulo da jornada de Keiko seria o mais ambicioso, e o mais controverso. A morte de Jessica Radcliffe, Don Bronchow e outros não foi um acidente. Foram alertas. O cativeiro distorce a natureza e transforma criaturas majestosas em perigos imprevisíveis. À medida que o mundo desperta para essa realidade, uma pergunta permanece: quantas tragédias mais serão necessárias até que as orcas sejam verdadeiramente livres? Vamos continuar